Domingo, 27 de outubro, o meu nome é Leonel, para aqueles que não me conhecem. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer aí o estudo do índice Bovespa e desses papéis nessa sequência. Primeiramente, espero que você tenha tido uma excelente semana. Lembro você que os papéis que nós vamos ver aqui, tudo que eu falar não é recomendação, tá? É um estudo que eu compartilho com vocês e você pode ter uma visão um pouco diferente dependendo da metodologia que você use do seu perfil de risco. Tá? Nós vamos ver a Vale, Petri4, BBDC4, Banco Bradesco, Auri, Sabesp, BRF, Caixa Seguridade, Marfrig e vamos terminar com Vamo 3. Tá? São gráficos aqui que eu destaco que tem um potencial de, dependendo para onde vão, podem ficar interessantes. Tá? BBDC4, Banco Bradesco, divulga resultado essa semana. Aliás, tem empresas importantes aí divulgando, né? O Bradesco, então, na quinta, 31 pela manhã, junto com a Ambev. Na quarta, 30 tem a VEG, né? Depois tem a Auren, também na quarta. Então, cautela com esses papéis que divulgam o resultado, porque a volatilidade ela é extrema com os analistas digerindo aí o resultado dos balanços e ouvindo o que os executivos têm a falar nas teleconferências. Certo? Gráfico diário do índice Bovespa. A gente vem falando já há algumas semanas que o gráfico tem um padrão no gráfico do índice Bovespa. Ou seja, ele toca na média e cai, toca na média, cai, toca na média, cai. Então a média de 21 períodos, que é essa linha roxa mais forte aqui, pessoal, ela é uma resistência e uma resistência significativa que o índice Bovespa tem que romper, tem que deixar um candle de fechamento acima da média e com um volume mais alto. Tá? Então, a média de 21 que está neste momento é em 131.069 pontos. Ali é resistência, toca lá, tende a cair. Tá? A média de 9 períodos, que é essa linha roxa mais fraca, também tende a ser uma resistência agora porque cruzou para baixo dela. Ou seja, nós temos uma força compradora que não é assim, ela não os comprados, né, não encontram força para levar o índice para cima. Vejam aqui, ó, a média de 9, que atualmente está em 130.399 pontos, nos mostra que ali é uma resistência de curtíssimo prazo. Ok? Nós temos um fundo aqui na faixa dos feito na semana que passou aí, né, ali na faixa dos 128.800, que é um suporte aqui de 128.600, é um suporte de curto prazo, tá? Na minha opinião, o suporte mais relevante é aqui, ó, na faixa dos 129.000. Tá? 129.000, se a gente der um zoom aqui no gráfico, nós vamos ver que foi região de resistência, né? Ao longo de 2024, resistência rompida quando o índice cai, tende a se comportar como um suporte. Então, 129.800, 129.200 é um suporte relevante para o índice Bovespa. Bom, a gente vê que o índice vem fazendo fundos, cada vez mais fundos, e isso é uma condição técnica de uma clara tendência de baixa. Aqueles que preferirem podem usar o que? A linha de tendência também ligando, né, os topos mais importantes. Quanto mais toques tiver na linha de tendência, mais forte ela é. Aqui nós temos uma linha de tendência de baixa. Semanal, gráfico semanal do índice Bovespa. Aqui é aquilo que a gente fala, né, pessoal? Na prática, a gente observa o que se costuma dizer, que todo preço tende a retornar à sua média. Quando o preço ele sobe e desvia da média, ele tende em algum momento a retornar à média. O índice Bovespa retornou à sua média depois de agosto, setembro, outubro, quase 3 meses, né? Retorna a média de 21 períodos. A média de 21 períodos, nesse momento aqui, ela é um suporte. Então, no gráfico semanal, temos um suporte em 129.210 pontos. Tá? A questão é, vai reagir aí nas próximas semanas? O índice Bovespa vai reagir? Em âmbito macroeconômico, nós temos aí as eleições nos Estados Unidos, tá, que estão freando o mercado externo, né, e isso tem impacto aqui no Brasil também. Esse é um dos motivos pelos quais a gente não tem aqui uma... A gente está há 2 semanas aí praticamente numa indefinição andando de lado, né, no índice Bovespa,
e esse é um movimento muito afetado pela condição externa de esperar aí as eleições de 4 e 5 de novembro nos Estados Unidos. Tá? Isso afeta muita coisa dependendo de quem for eleito lá. Graficamente, onda 1, 2, 3, 4. Lembrando que Ralph Elliott, né, que criou a teoria das ondas, ele dizia que o fundo da onda 4 não pode invadir o topo da onda 1 para a onda 2. Tá? Até agora nós temos essa condição. A questão é, vai reagir a partir daqui e vai buscar a resistência principal, que é o topo histórico, em 137.469 pontos? Essa é a grande interrogação. Ou vai perder a média, e vai seguir caindo. Tá? Fica aí então para a gente avaliar, né, os próximos passos do índice Bovespa. De imediato, quero ver o gráfico da Vale, Vale 3. A Vale, gente, subiu forte, esse aqui é o gráfico semanal, né? Subiu forte ali no começo de setembro, fez um recuo até a média de 9 períodos, tá? Deixou um martelo bonito aqui na semana que passou, com a Vale divulgando o balanço, né? O minério reagiu aí nas últimas sessões da semana que passou. É um martelo bonito num fundo. Isso aqui é significativo. Ele indica que sinaliza que pode ter aqui uma alta. Mas eu chamo a atenção para um detalhe. O ideal é que esse martelo tivesse sido acompanhado de um volume mais alto. O volume ficou baixinho aí na semana que passou, né? Então ele não me diz muita coisa, esse martelo sozinho. Vamos ver o próximo candle, se vai ter a máxima maior que a máxima anterior e a mínima maior que a mínima anterior. Tá? Nesse tempo gráfico, suporte na média, né? Ou seja, aqui em 59,15 no semanal da Vale é um ponto de suporte técnico. Tá? Resistência a ser rompida aqui, ó, 62,52. Resistência principal lá em cima, né? No topo lá da semana de 30 de setembro, que é em R$ 65,35. Tá? Seguimos acompanhando o gráfico da Vale, vamos olhar agora o diário. No diário a gente tem uma condição gráfica um pouco mais delicada, ela não é tão interessante quanto no semanal. Tá? Por quê? Porque ela fez aqui uma onda 3 para baixo e cruzou para baixo da média de 21 períodos. A média de 21 aqui é uma resistência. Ó. Tanto que na sexta-feira tocou naquela resistência que está em R$ 61,79, tocou ali e caiu. Durante o pregão até cruzou, né? Mas o fechamento foi abaixo. Tá? Vamos voltar aqui para o semanal de novo. Então, a resistência primeira a ser rompida no semanal tem que romper R$ 61,79. A próxima, ali na faixa dos 62,51, 52, tá? E depois, gente, a outra resistência está lá em 63,76. E depois a próxima é aquele topo, esse topo aqui, ó, que exerce uma resistência ao preço, ali em R$ 65,32. Se subir aqui, é para lá que caminha. Tá? Ali seria um alvo, né, de curto prazo. Chama atenção na sexta-feira aí, a Vale sobe com aumento de volume aqui, isso é positivo, né? E vamos acompanhar aí o minério de ferro, se vai continuar reagindo na China. O mercado não gostou muito daqueles estímulos na China, né? Achou relativamente fraco. Mas a China também espera aí quem vai vencer nos Estados Unidos para tomar medidas, né? Espera-se que medidas um pouco mais ousadas para reanimar aquela economia e a Vale é altamente exposta à China. Tá? Gente, quero ver com vocês agora, antes de nós olharmos aqui a Petri 4, onde é que tem suporte, gente? Nesse fundo aqui, né? Aqui na região dos suporte imediato em R$ 60,52. Depois o outro suporte da Vale no diário em R$ 59,15. Petri 4 agora. Petrobras. Petrobras é um gráfico que tinha tudo para ficar bonito, poderia aqui ter feito uma onda 3 para cima, mas escolheu o que? Escolheu cair. Tá? E aí fez uma onda 3 para baixo. Ficou feio, né, do ponto de vista gráfico. Tá? Tocou na média de 9, caiu na última sexta, esse aqui é o gráfico diário da Petri 4,
Então podemos dizer que a média de 9 aqui é uma região de resistência. 36,49 é resistência, a outra está na média de 21, a outra resistência em R$ 37. Tá? São níveis no gráfico que, se a Petri 4 toca, ela tende a cair. Certo? Compras aqui, na minha opinião, só se, uma vez indo até regiões de resistência, testa o fundo e volta a subir. Ou seja, tem que armar o pivô de alta, né? Tem que fazer isso aqui para cima, certo? Esse fundo aqui, ó, nós temos aqui pontos de suporte, né? Um deles em R$ 35,83, o outro em R$ 35,57. São pontos de suporte no gráfico diário da Vale 3. No semanal, a gente observa a, a Petri 4 depois de 3 semanas aí de queda, né? Fechando abaixo da média. Então, média aqui, média de 9, de 21 períodos, é resistência. Nesse momento, essa média está em R$ 36,61. Tá? Toca nessa resistência, tende a cair. Ok? Não vejo compras para Petri 4 nem no semanal, nem no diário neste momento. Fica aí então para vocês avaliarem, né? De imediato, quero ver agora o gráfico da BBDC4, do BBDC4, que é o Bradesco, né? O Bradesco, gente, ele divulga balanço, como eu falei para vocês, nesta semana. Eu, particularmente, estou muito curioso para ver o balanço aí do Bradesco, né? Vamos ver se as medidas que o banco tem tomado vão surtir efeito no, no seu resultado trimestral. No resultado trimestral anterior, o mercado gostou, né? Isso impulsionou as ações. E vamos ver aqui, né? Em termos gráficos, a gente observa uma situação aqui que pode ficar muito interessante, porque o Bradesco subiu forte lá em julho para agosto, testou fundo aqui em setembro. Qual fundo testou? Né? Testou esse fundo aqui. Ó. Vejam que não foi até lá embaixo. Parou aqui no meio da onde? No meio dessa perna de alta aqui, ó. Tá? Não foi nem bem no meio, foi um pouquinho acima, né? E aqui, pessoal, então depois de saltar, testar fundo, ela volta a subir devagarinho, mas está subindo, né? E a questão é, será que o Bradesco vai fazer isso aqui para cima? Né? Vai lançar uma onda 3 aqui no semanal generosa? Na minha opinião, para isso acontecer, tem que romper no semanal a região aqui dos R$ 15,96. Vamos botar R$ 16, né? Tem que romper R$ 16. Logo em cima tem uma outra resistência, 16,31. Resistência dada por esse topinho de dezembro de 2023. Aqui também é resistência. Tá? Uma vez rompidas essas resistências, a próxima está lá em 17,34, dada por esse topinho aqui de novembro de 2022. E a outra estaria lá em R$ 18,50. Tá? Se a gente botar Fibonacci aqui nesse gráfico, a gente tem aqui uma condição. Fibonacci pode nos dar aqui uma estimativa, né? Lá em 17,93, R$ 18, dependendo de onde você configura aqui Fibonacci, né? Tem gente que considera esse fundo, tem gente que considera aqui. Mas R$ 17,93, R$ 18 é um alvo de Fibonacci caso rompa essa resistência e essa resistência aqui. Isso aqui no semanal, tá? Então, de olho aí no balanço da BBDC4, né? Nós temos no gráfico diário uma condição aqui que para mim é a seguinte, ó, vai ter que romper essas resistências aqui, desse topo e desse topo. Ou seja, vai ter que romper precisamente a faixa dos R$ 15,44 para buscar a próxima resistência, lá em 15,96, né, R$ 16. Tá? No momento, cruzou para baixo da média aqui, né, porque caiu aí 1,4 na sexta. Então, a média aqui é uma virou resistência agora de curto prazo, R$ 15,04. Tá? Mas, na minha opinião, a gente tem que olhar uma amostra aqui de candles maior, né, e a gente vai ver uma consolidação aqui. Né?
tá? Essa queda aqui de sexta não veio acompanhada de um volume tão alto quanto esse, né? Então também não me diz muita coisa, certo? Bom, fica aí então para a gente avaliar. Suporte, na minha opinião, dado por esse fundo de 11 de outubro em R$ 14,73 é um suporte. O outro, 14,10, dado por esse fundo aqui. Tá? Fica aí então para vocês também avaliarem, né? Quero ver agora o gráfico de Auri 3, antiga CESP, que comprou a ES Brasil, né? A Auren. A Auren me chama a atenção por um motivo particular aqui, que eu quero compartilhar com vocês. A Auren foi uma das empresas que mais sofreram aí do setor de energia, né, com uma queda brusca desde julho. Entre julho e agosto, quase tudo subiu no índice Bovespa e a Auren desabou. Tá? Aliás, a Auren, acho que a Auren nem estava na carteira teórica anterior do índice. Né? O fato é o seguinte, agora o papel fez um movimento interessante e isso que eu quero compartilhar com vocês. Sobe, testou fundo e parece estar armando aqui um eixo que pode sustentar toda uma nova alta. Então tem que ficar atento se a Auren vai romper, se e somente se a Auren vai romper R$ 10,48, com o detalhe do volume que tem que continuar crescente. Vejam que o volume vem crescendo aqui, ó. Quinta para sexta, né? Cresceu, esse aqui é o diário da Auri 3. Então vamos ver se esse volume vai continuar crescendo e se rompe aqui essa faixa que eu mencionei, R$ 10,48. Mas não é aquele rompimento intraday, tem que ser um candle de fechamento acima desse nível, tá? A próxima resistência, que seria um possível alvo ali, 10,64. Ou quem sabe ali a faixa dos 10,73. Esses topos do mês de outubro e setembro. Lembro vocês que a Auren divulga o balanço na sexta-feira, na quarta-feira 30, após o fechamento do mercado. Certo? Fica aí para vocês avaliarem. Isso eu me refiro ao semanal, tá, pessoal? Por quê? Porque eu me refiro ao diário, tá? Por quê? Porque no semanal a Auren ainda está muito longe das médias e aqui qualquer subida seria tão somente um repique. No gráfico semanal a situação ainda a configuração do gráfico não é boa, tá? Mas se houver um repique, a resistência aqui é da média de 9, 10,67, ok? Fica aí para vocês avaliarem. Sabesp agora. SBSP3 me chamou a atenção, embora não seja um gráfico que eu posso dizer assim, que é um gráfico bom, mas pode vir a ficar. Sabesp faz aqui um movimento parecido com o da Auren, ó. Sobe, testa fundo e a arma vem subindo. Parece que está armando aqui um eixo, um pivôzinho de alta. E a questão é, na minha opinião, se esse papel romper, né, se a Sabesp romper no diário R$ 93,08, pode ficar interessante, tá? Com um alvo, quem sabe, lá na faixa dos 96,92, que são esses topos ali de setembro. Vamos botar Fibonacci aqui para nos ajudar numa um possível alvo de Fibonacci, né? Coloca no fundo, puxa até o alto da uma possível onda 1 para onda 2, puxa até o fundo de uma possível onda 2 e localiza o número 1, que está em 94,88, tá? É um dos níveis de Fibonacci, um dos alvos, R$ 94,88, o outro em R$ 98,37. Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, vejam que esse volume aqui na Sabesp tem que melhorar. Então o rompimento aqui, que eu me refiro, tem que ser um candle de fechamento acima de R$ 93,08 com volume alto. Se o volume estiver baixinho, baixinho do jeito que está, desconfiem. O problema da Sabesp é que, devido a esse elevado preço aqui, né, na casa dos 90, acima dos R$ 90, impede muita gente de colocar o papel na carteira, porque para comprar um lote de 100 já pesa um pouco, né, para o pequeno investidor, para o micro investidor, né, o nano investidor. Né. Vamos dar uma olhadinha no semanal da Sabesp. No semanal, a Sabesp acabou de chegar perto da média de 21 períodos, depois de uma correção necessária, né? Chegou a perto de 100. Depois que subiu forte, chegou perto de 100, veio a realização até a média. Tá? E agora o papel está aqui tentando subir de novo e tem como resistência principal no semanal
ali a faixa dos 99,92, R$ 100, né? R$ 100 é a resistência. Ok? Vejam que nesse tempo gráfico como cai o papel. No momento pós desestatização, o volume cai bruscamente. Tá? Esse volume precisa melhorar no semanal da Sabesp. Quero compartilhar com vocês o gráfico da BRF também, que me chamou a atenção, né? BRFS3. No semanal, a BRF fez um toque na média de 21 períodos, voltou a subir. O volume volta a subir também. Se continuar essa alta aqui, a próxima resistência, pessoal, é a faixa ali dos R$ 26,36. Tá? Isso no semanal. No gráfico diário, me chama a atenção essa configuração. Olha aqui, ó, sobe, acumula. Tá? No intraday, o pessoal, a BRF vem tentando romper, né, esse nível aqui, né, de resistência ali em 24,56, tá? Mas o papel não consegue fechar acima de 24,41. Então eu vou dizer que nós podemos aqui deduzir que a primeira resistência está ali em 24,41. E a outra resistência agora, a nova resistência, não é mais essa aqui, é essa aqui, de sexta-feira. Ou seja, para mim, se BRF romper a máxima de sexta em R$ 24,66, com volume alto ou crescente, o papel pode ficar um gráfico bem interessante também, tá? Com possíveis alvos ali na faixa dos 25,45, quem sabe 25,80, que são esses níveis aqui, ó, tá? Acho que vale a pena colocar no radar também para acompanhar. Por enquanto ainda estamos em uma lateralização. Lateralização a gente não compra nem vende porque não tem tendência definida. No entanto, se houver o rompimento, e tem que ser um candle de fechamento acima desse nível aqui, né, de 24,66 e volume alto, vale a pena colocar o papel no radar. BRF, Caixa Seguridade, muita gente aí também pedindo para a gente estudar Caixa Seguridade, né? Que principalmente para quem tem o papel na carteira de dividendos, é uma boa pagadora, como são as seguradoras, né? E o que a gente observa na Caixa Seguridade no diário? Uma consolidação, tá? Dentro da consolidação a gente não compra nem vende porque não tem tendência. No entanto, se romper a consolidação para cima, é uma sinalização de compra desde que o volume acompanhe e desde que seja um candle de fechamento. Tá? Então, na minha opinião, se romper aqui, ó, R$ 14,60, a máxima de sexta, né, o papel estaria rompendo uma consolidação, mas tem que ser um candle de fechamento, tá, pessoal? Acima desse nível aqui de 14,60. E desde que o volume esteja alto, o papel tem condições técnicas de buscar a próxima resistência em 14,92 por ali, né, que é esse topo de setembro, tá? Essa seria uma primeira resistência, tá? Mas o que é legal é que o papel fechou acima da média, né? A média é um ponto de suporte aqui em Caixa de Seguridade, ou seja, é a média que está em R$ 14,36, tá? No semanal o papel está com dificuldade para romper a média de 21, que nesse caso aqui é resistência, porque está abaixo da média. Então, aqui a lição do papel, a lição de casa é fechar acima da média, ou seja, fechar acima de R$ 14,49, tá? Mas no diário me chama a atenção porque lateralizou, está tentando se manter acima da média, e isso pode ser uma configuração gráfica interessante, principalmente para um papel que teve uma queda, vem caindo desde setembro, né, fazendo fundos cada vez mais fundos. Agora a questão é, será que vai começar a inverter essa tendência de baixa iniciada em setembro, né? Tá? Fica aí então a questão para a gente acompanhar. Marfrig, MRFG3, também quero compartilhar aqui com vocês, porque Marfrig subiu e precisava fazer necessariamente uma correção depois dessa alta generosa aqui, né? Entre metade de outubro e 21 de outubro, corrigiu, e a questão é, Marfrig vai romper a resistência dada por esse topo aqui, ó,
tá? Uma resistência ali em R$ 14,81, vai romper essa resistência e fazer uma e buscar a próxima resistência que não está tão longe ali, né? Em 14 reais, em 15 reais com 35, tá? Isso é no diário. Essa é a questão para o diário. No diário ficaria o papel muito interessante se rompesse a resistência de 15 reais com 35, tá? Podemos botar Fibonacci aqui também, caso o papel venha a subir. Olha aqui, ó. Caso o papel venha a subir, vamos imaginar que essa faixa aqui de 14 com 14 é o fundo. Nós não sabemos se ainda é. Bom, o Fibonacci ele nos dá como alvo onde, pessoal? O Fibonacci nos dá como alvo 16 com 35, tá? Mas isso é um alvo de Fibonacci, ok? Vamos olhar o semanal. No semanal, deixa eu limpar esse gráfico aqui, remover desenhos. No semanal, a Marfrig fica um papel muito interessante do ponto de vista gráfico. Não estou aqui olhando fundamentos, se e somente se romper R$ 15,35 também, tá? Vejam que subiu forte ali entre praticamente o mês de agosto inteiro. Depois setembro veio a correção desejável e desejada até a média de 21, tá? Em 12,87, essa média está agora em 12,87, é um ponto de suporte. Subiu muito forte na semana retrasada, na semana passada praticamente lateralizou, e na minha opinião o papel vai ter que romper a resistência de 15,35, e aí se for rompida essa resistência com aumento de volume, fica bonito, tá? Lembrando que esse papel ele vem respeitando a média de 21 períodos no semanal, então a média de 21 períodos é um suporte importante para a Marfrig. Leonel, e se romper 15 com 35, quais são os possíveis alvos desse papel? Tá? 15 com 89, ali esses topinhos aqui, ó, tá? 15 com 89 seria o primeiro, né? O segundo ali na faixa dos 16 com 34, depois 16 com 70, depois quem sabe 18 com 24. Esse topo aqui lá de abril de 2022. Fica aí então para vocês também tirarem as suas próprias conclusões de acordo com o seu perfil de risco, e vamos finalizar com o Vamos 3. Vamos 3 no diário. A empresa anunciou aí uma reestruturação, tá? Fusão e, enfim, uma série de mudanças, né? O mercado viu como positivas essas mudanças. E o que me chama a atenção, ainda não é um gráfico bom, certo? Saliento isso. Mas ele me chama a atenção porque pela primeira vez ele rompe com força a média de 21. Vejam que o papel até tentava romper a média de 21 desde julho para cá, mas não era com essa força que foi agora. Tá? O volume aumentou um pouquinho, ainda é baixo, né? Depois o papel lateraliza. Na minha opinião, se esse papel romper a resistência, essa aqui, ó, a resistência de R$ 6,50, com volume alto ou crescente, tá deixando um candle de fechamento acima de 16 e 50, R$ 6,50, um candle de fechamento acima de R$ 6,50 com volume alto, fica um gráfico interessante, porque pode estar diante do que? De uma reversão da tendência, o que era baixa, iniciada lá em julho deste ano, passa a ser alta. Tá? E a gente gosta de papéis que estão no início de uma possível reversão da tendência, certo? Mas tem que acompanhar com cautela, com cuidado, né? O mercado ainda digere esses anúncios da reestruturação da empresa. Rompendo essa faixa de resistência que eu mencionei, 6,50, o papel pode buscar ali 6,88, que são esses topos aqui, ó, ali de setembro e mês de setembro, né? E a próxima lá em 7,26, depois, quem sabe, 7,52, topos ali de setembro também deste ano. Tá? No semanal a condição gráfica aqui já não é tão boa, mas o papel vem fazendo o que? Repique. Tá? Vejam que tocou numa região de resistência importante da média de 9 períodos no semanal, 6,53.
rompendo essa resistência do semanal, a próxima 6,87. Rompendo 6,87, a outra está em 7,51 e 7,57. É uma zona de resistência entre a média e o topinho e esse topinho aqui, né? Tá? Fica aí então para vocês avaliarem também, pode vir a se tornar um gráfico interessante. Pode, tá, pessoal? Esses gráficos que eu mostrei para vocês aqui são gráficos que têm potencial, vamos falar assim, né? Ainda não estão bons, certo? Tem que ajustar bem aí os pontos de entrada, né, se forem entrar, porque o mercado como um todo continua cauteloso, principalmente em função de quem vai assumir a economia americana e quem vai assumir o governo americano, principalmente as medidas que serão tomadas em termos econômicos, tá? Isso mexe com o nosso mercado aqui também, certo, pessoal? Olha, uma ótima semana para você, para sua família. Nos vemos no próximo final de semana. Até lá.